Eu gostaria de falar agora um dos principais motivos porque muitos projetos de inovação não são seguidos na sua empresa. E não, isso não tem a ver com projetos mal escritos, com projetos mal elaborados ou com ideias ruins. Muitas vezes os projetos de inovação, os projetos propostos não têm seguimento no seu negócio porque eles não estão alinhados com a estratégia e com a visão de futuro. E é para isso que existe a tese de inovação, uma declaração forte que diz que tipos de projeto de inovação a sua empresa está buscando, onde a sua empresa quer inovar, por que ela quer inovar. Algo que vai dar um alinhamento estratégico para saber quais projetos de inovação serão priorizados e quais serão descartados dentro da sua organização. Para isso, foi desenvolvido um Canva, uma forma visual de como entender o passo a passo para se construir essa tese de inovação para o seu negócio. Vamos para ele? Então aqui nós temos a tese de inovação, que está escrito aqui, plano estratégico de inovação, porque inovação tem tudo a ver com estratégia, Muitos projetos naufragam não por más ideias, mas por má estratégia ou por desalinhamento estratégico. Então, para preencher ele, a gente tem aqui o passo a passo, Primeiro você coloca aqui o nome da sua empresa, do seu negócio, e a primeira etapa é a visão de futuro. Tá? Qual que é a visão de futuro do seu negócio? Se você não sabe para onde você está indo, se você não sabe para onde você quer chegar, não adianta querer pensar em nenhum projeto de inovação. Então, a visão de futuro é essa imagem futura que dá clareza para onde a sua empresa quer ir. Eu gosto aqui do exemplo do Elon Musk, da SpaceX, que ele fala que é tornar a humanidade multiplanetária. Essa é a visão de futuro dele para a SpaceX, Aliás, não é nem a visão para o negócio dele, é uma visão para a humanidade, Mas por meio da empresa dele, tornar a humanidade multiplanetária, estabelecendo uma base em Marte. E aí ele criou todo um passo a passo e essa visão norteia as decisões estratégicas do seu negócio. E ele fala que ele não vê nada mais emocionante do que viver entre as estrelas. Ele acredita no futuro, acredita que o futuro pode ser melhor do que o presente e ele diz que não enxerga nada mais emocionante do que isso. Você pode discordar dele, você pode achar que é um sonho muito distante, que isso não tem nada a ver com a realidade, que ele deveria buscar outros tipos de inovação ou de futuro, mas é o dele, Qual que é o seu? Qual que é o do seu negócio? Então, construir essa visão clara de futuro é o primeiro passo e é um passo fundamental. Segundo, é uma análise do que tem hoje. Então, você olha o futuro, mas você tem que olhar o que tem hoje. Qual análise de portfólio? Quais produtos e serviços você tem atendido agora, O que você tem oferecido para o seu negócio, para o mercado, O que a tua empresa oferece para o mercado? Então, aqui, uma análise do seu portfólio. E aí você pode colocar os tipos de produtos, os tipos de serviços, as categorias deles, Seria um resumo da sua oferta hoje. O que se oferece para o mercado? Seguindo, a gente vem para o ambiente de negócios, também hoje, olhando o presente. Como que é o teu ambiente atual? A concorrência, que tipo de concorrência é? Qual que é o ambiente competitivo? Qual que é o ambiente político, econômico que ele está inserido? Quão dependente ele é de exportação, de importação? Como funciona, como são as coisas hoje nesse seu negócio? É um ambiente, é um negócio que está em expansão, é um segmento que está em declínio, é um segmento que está em maturidade. Entender, então, o momento atual do seu ambiente, não só da sua empresa, mas do ambiente, do setor que a sua empresa está inserida. Tá? Pode até aplicar aqui uns 5 forças de Potter, alguma coisa aqui, mas não tem essa necessidade. Mas é entender como funciona o seu mercado hoje, o setor, o ambiente hoje. Seguindo disso, vem os horizontes de inovação. E aqui já tem uma certa decisão estratégica do seu negócio. Horizontes de inovação tem 3 tipos, H1, H2, H3, ou seja, horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. Aqui tem a ver com aonde a sua empresa deseja inovar. Horizonte 1 são inovações de melhoria contínua. É você pegar o que sua empresa oferece hoje
para os clientes que você já tem hoje e melhorar produtos e serviços já existentes para clientes já existentes. A grande maioria dos projetos das empresas são focados nisso, porque é o que garante o fluxo de caixa hoje, né? Ou num futuro muito próximo, tá? Isso aqui está muito ligado à competição atual do seu negócio. Então, geralmente aqui em torno de 75% dos projetos aí são de Horizonte 1. Horizonte 2 é quando você busca mercados adjacentes e muitas vezes você precisa criar produtos adjacentes aos seus. Eu vou dar um exemplo aqui, né, do Uber Eats. Então, o Uber é um aplicativo, uma solução de mobilidade urbana, ou seja, levar a pessoa de um ponto A para o ponto B numa cidade. Tem toda uma rede de motoristas, aplicativo, tecnologia para isso. A partir do momento que eles criaram o Uber Eats e agora estão levando comida. É um produto novo? É um produto novo. Mas por que ele é adjacente? Ele aproveitou toda a base de motoristas, de aplicativos, de usuários que ele já tinha e ele ofereceu um produto adjacente. Ele acrescentou uma funcionalidade nova que não tem a ver com a mobilidade urbana de deslocamento de pessoas, mas é próximo, é adjacente. E atingiu um público que não é exatamente a mesma pessoa que quer se deslocar, até pode ser a mesma pessoa que em momentos diferentes, mas é uma categoria, uma necessidade do consumidor diferente, mas adjacente à atual. Né? Por que adjacente? Também tem a ver com facilidade, também tem a ver com conforto, esse tipo de coisa. Tá? Então, Horizonte 2, adjacente, tanto em oferta como adjacente na demanda. E Horizonte 3 é a hora de inovar, é a hora de fazer grandes inovações. É quando você vai criar algo totalmente novo e para atender um cliente que também é novo. Esse tipo de inovação tem mais risco, né? Um pouco mais difícil, no sentido que tem risco mercadológico, né? Você está experimentando tanto um produto novo, que seria um risco tecnológico, como um mercado novo, um risco mercadológico. E aí você está criando algo que até pode virar no futuro uma nova empresa, um spin-off, porque ele é diferente do seu negócio atual. E a gente está falando que de uns 5% aí dos projetos de inovação acabam sendo de Horizonte 3. E o que norteia essa escolha? Né? Tem escolha certa, tem escolha errada? Depende do momento do seu negócio. Quando você fez a sua análise de ambiente, ou olhando o seu portfólio de produtos atuais, e você vê que você está no início, está numa fase de início e crescimento, você mal explorou o potencial do seu segmento hoje, talvez seja melhor você continuar ali no H1, no H2, mas se você estiver em declínio, se o seu segmento, o seu setor está em declínio, você precisa migrar para uma nova, para um novo segmento de produtos, e aí talvez seja a hora de você arriscar. Então depende muito. E tem empresas que estão sempre fazendo a sua destruição criativa, né? Ou seja, criando novas oportunidades a cada momento, não esperando chegar no declínio. Então aqui tem a ver com estratégia, tá? A estratégia tem a ver com escolha. Então, onde eu quero inovar? Talvez você possa falar que na sua empresa vão ter projetos de H1, de H2 e de H3. Mas qual que é o foco, né? Onde é o foco prioritário, né? E você pode marcar mais do que um. Aqui eu estou no H1 para H2, eu estou no H2 para H3. Não, H1 eu nem quero tratar na tese de inovação, isso daqui já acontece naturalmente pelos nossos processos. Eu queria focar as minhas inovações no Horizonte 2 e 3. Então, é uma decisão estratégica do seu negócio. Seguindo isso, tem as tendências emergentes. E aqui eu começo a olhar futuro, não só do meu negócio, mas do meu setor. Então, quais são as principais tendências que podem impactar ou que irão impactar o seu negócio no futuro? Tá? Não hoje. No hoje está no ambiente de negócio. Essas tendências podem ser tecnológicas, sociais, econômicas, políticas. Então, aqui ambientais, a gente usa ali o PESTAL ou o PESTEL, por exemplo. Tá? E você pode buscar especialistas, pode até usar, a gente às vezes usa também inteligências artificiais, né? Um prompt interessante é você colocar, né? Atue como um futurologista e mapeie as principais tendências para o setor tal, você coloca o setor do seu negócio nos próximos 10 anos. Né? E aí você ainda pode colocar, siga ali, né, o modelo PESTAL ou PESTEL. E aí você
vai ver algumas tendências e aí você pode ter sua análise crítica em cima delas, por exemplo. Ou seja, o que está vindo de futuro que pode impactar o seu negócio atual. Seguindo isso, nós vamos para as inovações no setor. Aqui é o que já está acontecendo hoje. Então, podem ser inovações de mercado. Quais foram os últimos lançamentos da concorrência? Podem ser inovações tecnológicas. Então, por exemplo, quais foram os últimos artigos científicos? O que está vindo de inovação no seu setor? Por exemplo, se um setor de carro elétrico, né? Tem que acompanhar muito de perto as inovações do setor de bateria. Então, lançou uma nova bateria de estado sólido. Opa, o que isso impacta meu segmento de carro elétrico? Então, quais são as inovações que já têm acontecido ou se mostradas, tanto no nível acadêmico como no nível mercadológico, ou seja, no mercado, quais foram os últimos ou estão sendo os últimos lançamentos nesse setor, porque isso já mostra o que está vindo, né, de futuro para o seu negócio. E uma vez que a gente constrói isso, tá, esse mapa, esse panorama geral aqui, vai dar uma boa análise de como está o setor e vai te ajudar a responder por que ajudar e por que inovar e vai te ajudar a responder essa pergunta 8 aqui, ó, que é muito importante. Qual é a criação de vantagem competitiva? Veja que a gente não está falando de quais são as vantagens competitivas atuais do seu negócio, mas para onde o seu negócio precisa construir vantagens que hoje talvez nem existam ou seja de fato uma vantagem competitiva. É até algo que você faz bem, mas não que te diferencia, ou seja, o que vai diferenciar você da concorrência, não hoje, mas no futuro. Então é para isso que você precisa ver as inovações do setor, as tendências, ou seja, olhando para um cenário futuro, que vantagem competitiva você precisa começar a construir no seu negócio hoje. Tá? Então isso vai te ajudar a mapear, pode ser uma vantagem em presença de mercado, em distribuição, em marketing, tecnologia. Então isso tudo vai depender das análises, das escolhas que você fizer e das análises com base no que a gente já mapeou anteriormente nesse Canva. E por fim, a declaração de tese de inovação. Isso daqui é uma frase, né? Assim como a visão é legal ter uma frase bem elaborada de visão, aqui também a declaração de tese de inovação. Mas por mais importante que seja ter uma frase bem escrita, aqui não é tanto uma questão de português ou de semântica. Aqui a gente precisa entender que essa frase, mais do que ser bonitinha, tem que dar clareza da onde você quer inovar. Então, por exemplo, dando alguns exemplos para a indústria de alimento, que temos muitas empresas aqui na região, de empresas de alimento. O foco da minha declaração de tese de inovação da minha empresa é que a minha empresa tal quer se destacar no mercado, tendo os produtos mais saudáveis desse segmento, por exemplo. Então, está muito claro que você está buscando saudabilidade. Isso é o principal norteador das decisões. Apareceu uma nova tecnologia, apareceu uma ideia de um projeto para tornar esse produto mais saudável. Opa, então isso é exatamente o tipo de inovação que o meu negócio está buscando, eu vou priorizá-lo. Pode ser a saudabilidade, pode ser a questão de marca, pode ser de sabor. Não, nós queremos ser o mais gostoso, os mais saborosos, os sabores mais diferentes que tem, enfim, é uma questão de escolha, né? Ou seja, baseado naquilo que vai te tornar mais competitivo no futuro, o que tem norteado, né? O exemplo da John Deere, por exemplo, de máquinas agrícolas, tem escolhido como tese de inovação os projetos ligados à conectividade. Então, tudo que tem a ver com conectividade, ela está dentro dessa tese. Então, no que você acredita, no que você vai priorizar como projeto de inovação? Aqui eu só dei exemplos, não necessariamente precisa ser algo assim ou algo ligado à tecnologia, né? Pode ser, por exemplo, eu quero tornar acessível tal produto no mercado, né? Eu quero trabalhar com alimentos funcionais e essa é uma linha, é para isso que a gente quer. Então aqui são escolhas, tá? Não tem aquilo do que é melhor, do que é pior, tem muito a ver
com o que você acredita para o seu negócio, né, com a visão de futuro que você tem para o seu negócio, com o que você está vendo da movimentação da sua concorrência e como você quer ser competitivo no futuro, ou distante ou próximo. Tá? O importante, voltar aqui para nossa tela, é você saber, é você ter clareza da onde você quer inovar. E essa tese, para mim, ela não tem muito sentido em ser escondida, né, ou não ser compartilhada, porque isso vai ajudar muito, vai facilitar a vida da empresa se ela for visível, né? Se os funcionários souberem qual a tese de inovação, eles vão propor ideias de projetos e melhorias alinhadas com isso. Os fornecedores, na hora de propor algo, já sabem, a empresa está buscando esse tipo de solução, é nisso que eu vou ofertar para eles. Então, para achar funcionários também, olha, eles estão indo para esse caminho, eu sou especialista nisso. Então, quando você tem isso claro, você acaba atraindo, né, as pessoas e direcionando, mostrando para o mercado, olha, é esse caminho que eu estou entendendo. É claro que você não vai compartilhar os detalhes estratégicos de novos produtos e tudo mais que você está fazendo, mas essa sinalização muitas vezes dá mais ganho em se divulgar do que em se escondê-las, tá bom? Então, muito importante ter essa declaração de tese de inovação escrita, ter isso, caso a sua empresa não tenha, construir, né? E ter isso de uma forma bem clara, tá? Então, eu espero ter ajudado nessa construção a dar clareza, né? Para que os projetos de inovação que você for propor ou que você for desenvolver para o seu negócio estejam alinhados com a estratégia principal do seu negócio.